Bhakti Tattva Viveka, a natureza intrínseca de Bhakti, por Srila Bhaktivinoda Thakur. Yuga Pad Rajate Yasmin, Beda Beda Vichitrata, Vandetam Krishna Chaitanya, Panchatatma Vitam Sota. Pranamaya Gaura Chandrasya, Sevakan Shuddha Vaishnavam, Bhakti Tattva Viveka Kyam, Shastram Vakshami Yattanatha, Vishwa Vaishnava Dasya, Kshudra Shakin Kashanasya Etasmin Udayame Hiyekam Balam Bhagavati Kishama. Ofereço reverências a Shri Krishna Chaitanya, que se manifesta naturalmente com seus 4 associados primários no Panchatattva, e quem existem simultaneamente as qualidades contrastantes de unidades Abheda e distinção Bheda. Depois de oferecer reverência aos servos de Sri Gaurachandra, que são todos Vaishnavas puros, empreendo-me com maior cuidado na escritura deste livro, conhecido como Bhakti Tattva Viveka. Sendo um servo insignificante e desamparado de todos os Vaishnavas do mundo, neste meu esforço eu apelo por seu perdão divino, pois essa é a minha única força. Muitos respeitáveis Vaishnavas, nosso único objetivo é saborear e propagar o néctar da devoção pura, Shuddha Bhakti, ao Senhor Hari. Portanto, nosso principal dever é compreender a verdadeira natureza de Shuddha Bhakti. Esse entendimento nos beneficiará de 2 maneiras. Primeiro, conhecer a verdadeira natureza da devoção pura dissipará nossa ignorância sobre o tema de Bhakti e assim tornará nossas vidas humanas bem-sucedidas, permitindo-nos saborear o néctar derivado do envolvimento em Bhakti em sua forma pura. Em segundo lugar, nos permitirá proteger-nos das concepções poluídas e misturadas que existem atualmente em nome da devoção pura. Infelizmente, na sociedade atual, em nome de Shuddha Bhakti, vários tipos de devoção mista, como Karma Mishra, misturado com ação fruitiva, Jnana Mishra, misturado com conhecimento especulativo, e Yoga Mishra, misturado com vários tipos de processos de yoga, bem como várias concepções poluídas e imaginárias, estão se espalhando por toda parte como germes de peste. As pessoas em geral consideram essas concepções poluídas e misturadas como Bhakti, respeitam-nas como tal e, portanto, permanecem privadas de devoção pura. Essas concepções poluídas e misturadas são nossos maiores inimigos. Algumas pessoas dizem que não há valor em Bhakti, que Deus é apenas um sentimento imaginário e que o homem meramente criou a imagem de um Deus em sua imaginação e que Bhakti é apenas um estado doentio de consciência que não pode nos beneficiar de forma alguma. Esse tipo de pessoas, embora oposto a Bhakti, não podem nos causar muito dano, porque podemos facilmente reconhecê-los e evitá-los. Mas aqueles que propagam que a devoção ao Senhor Supremo é o caminho mais elevado, mas se comportam contra os princípios de Shuddha Bhakti e também instruem outros contra os princípios de Shuddha Bhakti, podem ser especialmente prejudiciais para nós. Em nome de Bhakti, eles nos instruem contra os princípios reais da vida devocional e, finalmente, nos conduzem a um caminho que é totalmente oposto, a Bhagavad Bhakti. Portanto, com grande esforço, nossos preceptores
definiram a natureza intrínseca, Swarupa de Bhakti, e repetidamente nos alertaram para nos mantermos afastados de conceitos poluídos e misturados. Vamos deliberar sobre suas instruções em sequência. Eles compilaram numerosas literaturas para estabelecer a Swarupa de Bhakti, e entre elas, Bhakti Rasamrita Sindhu é a mais benéfica. Ao definir as características gerais da devoção pura, Srila Rupa Goswami escreveu lá, no verso 1.1.11, Anyabhilasita sunyam jnana karmadi anavritam anukolena krishnanushilanam bhakti uttama. O cultivo de atividades destinadas exclusivamente ao prazer de Shri Krishna, ou em outras palavras, o fluxo ininterrupto de serviço a Shri Krishna é realizado através de todos os esforços do corpo, mente e fala e através da expressão de vários sentimentos espirituais, bhavas, que não é coberto por jnana, conhecimento voltado para a liberação impessoal, e karma, atividade de busca de recompensa, e que é desprovido de todos os desejos, além da inspiração de trazer felicidade a Shri Krishna. É chamado Uttama Bhakti, puro serviço devocional. No versículo acima, cada palavra deve ser analisada. Caso contrário, não podemos entender os atributos de Bhakti. Neste verso, qual é o significado da palavra Uttama Bhakti? As palavras Uttama Bhakti significam devoção suprema. Também implicam a existência de Adhama Bhakti, devoção inferior. Ou eles podem significar outra coisa. Uttama Bhakti significa o estágio em que a trepadeira devocional está em sua forma completamente pura ou não contaminada. Por exemplo, água não contaminada significa água pura, o que significa que nesta água não há cor, cheiro ou adulteração de qualquer tipo causada pela adição de outra substância. Da mesma forma, a palavra Uttama Bhakti refere-se à devoção que é desprovida de qualquer contaminação, adulteração ou apego aos bens materiais, e que é realizada de maneira exclusiva. O uso de adjetivos qualificados neste verso nos ensina que não devemos aceitar nenhum sentimento que se oponha a Bhakti. A negação de sentimentos que se opõem a Bhakti inevitavelmente nos direciona para a natureza pura de Bhakti em si. Talvez pelo simples uso da palavra Bhakti sozinha, este significado seja indicado, uma vez que a palavra Bhakti já contém em si todos esses adjetivos de qualquer maneira. Então, Srila Rupa Goswami, o Acharya da profunda ciência das doçuras devocionais, Bhakti Rasa, empregou o adjetivo qualificativo Uttama, mais alto, sem motivo. Assim como quando desejam beber água, as pessoas geralmente perguntam: esta água não está contaminada? Da mesma forma, para descrever os atributos de Uttama Bhakti, nossos preceptores consideraram necessário indicar que as pessoas praticam principalmente Mishra Bhakti, devoção mista. Na realidade, Srila Rupa Goswami visa descrever os atributos de Kevala Bhakti, devoção exclusiva, Chala Bhakti, devoção pretensiosa, Pratibimba Bhakti, um reflexo da devoção, Chaya Bhakti, uma sombra da devoção, Karma Mishra Bhakti, devoção misturada com ação fruitiva, Jnana Mishra Bhakti, devoção misturada com conhecimento impessoal, e assim por diante, não são Shuddha Bhakti. Todos serão examinados em sequência posteriormente.
Quais são os atributos intrínsecos, Swarupa Lakshana de Bhakti? Para responder a esta pergunta, disse que Bhakti é Anukulyena Krishna Nushilana, o cultivo de atividades destinadas exclusivamente ao prazer de Shri Krishna. Em seu comentário, Durgama Shangamani sobre Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Jiva Goswami explicou que a palavra Anusilanam tem dois significados. Em primeiro lugar, significa cultivo através dos esforços para envolver e desengajar o próprio corpo, mente e palavras. Em segundo lugar, significa cultivo em direção ao objeto de nossa afeição, Priti, através de Manasibhava, os sentimentos do coração e da mente. Embora Anusilana seja de dois tipos, o cultivo através de Manasibhava está incluído no cultivo por Chesta, as atividades da pessoa. Portanto, as atividades ou esforços, Chesta, e os sentimentos internos, Bhava, de alguém são mutuamente interdependentes, e no final é o Chesta que se conclui ser a única característica do cultivo. Somente quando as atividades do corpo, mente e palavras são executadas favoravelmente para o prazer de Krishna, isso é chamado de Bhakti. Os demônios Kansa e Shishupala estavam sempre se esforçando em direção a Krishna com corpo, mente e palavras, mas seus esforços não serão aceitos como Bhakti, porque tais esforços eram desfavoráveis ao prazer de Krishna. Esforços desfavoráveis não podem ser chamados de Bhakti. A palavra Bhakti é derivada na forma verbal. A raiz Bhaj é dito no Garuda Purana, Purvakanda 231. Bhajiti Yeshavai Datnu Sevayam Parikirtita Tasmat Seva Buddhai Prokta Bhakti Sadhana Boyasi. A raiz verbal Bhaja significa prestar serviço. Portanto, os sadhakas pensativos devem dedicar-se ao serviço de Shri Krishna com grande empenho, pois é somente por meio desse serviço que Bhakti nasce. De acordo com este verso, o serviço devocional amoroso a Krishna é chamado de Bhakti. Tal serviço é o atributo intrínseco de Bhakti. No verso principal do Bhakti Rasamrita Sindhu, a palavra Krishna Nusilanam foi usada. O significado disso é que Swayam Bhagavan Shri Krishna é o único e último objetivo indicado pelo termo Kevala Bhakti, devoção exclusiva. A palavra Bhakti também é usada para Narayana e várias outras expansões de Krishna, mas os sentimentos completos de Bhakti, que podem ser retribuídos com Krishna, não podem ser retribuídos com outras formas. Esse ponto pode ser analisado detalhadamente em outra ocasião, quando o tema for mais adequado para isso. Por enquanto, é necessário entender que o Senhor Supremo e sua característica Bhagavan é o único objeto de Bhakti. Embora a verdade absoluta suprema para Tattva seja uma, ela se manifesta em três formas, isto é, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Aqueles que tentam perceber a verdade absoluta através do cultivo do conhecimento, Jnana, não podem realizar nada além de Brahman. Através de tal esforço espiritual, eles tentam atravessar a existência material pela negação das qualidades do mundo material, um processo conhecido como Neti-Neti. Assim, eles imaginam que Brahman é inconcebível, imanifesto, sem forma e imutável. Mas apenas imaginar a ausência de qualidades materiais
não concede uma realização factual da verdade absoluta. Tais espiritualistas pensam que porque os nomes, formas, qualidades e atividades no mundo material são todos temporários e dolorosos, Brahman, que existe além da contaminação da matéria, não pode possuir nomes eternos, forma, qualidade, passatempo e assim por diante. Eles argumentam com base nas evidências dos Shrutis, que enfatizam a ausência de atributos materiais no Supremo, que a verdade absoluta está além do alcance da mente e das palavras, e que não tem orelhas, membros e outras partes do corpo. Esses argumentos têm algum lugar, mas podem ser resolvidos analisando a declaração de Advaitacharya, encontrada no Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka 6.67, escrito por Kavi Karnapura. Yaya Shruti Jalpati Nirvishesham Sa Savidate Savishesham Eva Vichara Yogi Satihanta Tashan Prayo Balya Savishesham Meva. Em qualquer declaração do Shrustri, onde o aspecto impessoal da verdade absoluta é indicado, nas mesmas declarações o aspecto pessoal também é mencionado. Ao analisar cuidadosamente todas as declarações dos Shrutis como um todo, podemos ver que o aspecto pessoal é mais enfatizado. Por exemplo, um Shruti diz que a verdade absoluta não tem mãos, nem pernas e nem olhos, mas entendemos que ele faz tudo, viaja por toda parte e vê tudo. A compreensão pura desta afirmação é que ele não tem mãos materiais, pernas, olhos e assim por diante, como as almas condicionadas têm. Sua forma é transcendental, o que significa que está além dos 24 elementos da natureza material e puramente espiritual. Pelo cultivo de Jnana, parecerá que o Brahman pessoal é a verdade suprema. Aqui, a sutileza é que o próprio Jnana é material, significando que no mundo material, qualquer conhecimento que adquirimos ou qualquer princípio filosófico Siddhanta que estabelecemos é feito dependendo exclusivamente dos atributos materiais. Portanto, ou esse princípio é material, ou aplicando o processo de negação do material, Vyatireka, concebemos um princípio que é o oposto da matéria grosseira, mas por este método não se pode alcançar a verdade suprema factual. Em seu Bhakti Sandarbha, Srila Jiva Goswami delineou a verdade relativa que é alcançada por aqueles que seguem o caminho do conhecimento impessoal da seguinte forma. No início, os estudantes que estão seguindo o caminho de Jnana precisam de discriminação suficiente para compreender a existência de uma entidade transcendente, Chinmaya Vastu, que está além da contaminação da matéria grosseira. Embora os atributos específicos da divindade estabelecidas pelas potências inerentes à própria natureza do Senhor estejam intrinsecamente presentes, nessa entidade transcendente, os adeptos do caminho de Jnana são incapazes de percebê-los. Por exemplo, o Sol é uma luminária que dissipa a escuridão da noite. Embora sua qualidade luminosa seja facilmente compreendida, o funcionamento interno e externo do planeta Sol, a diferença que existe entre as partículas individuais de luz e as características distintivas específicas das inúmeras partículas atômicas de luz são todas imperceptíveis aos olhos humanos. Da mesma forma, aqueles que veem a entidade transcendente através dos olhos do conhecimento impessoal são incapazes de perceber os divinos atributos pessoais do Senhor. Se, conforme descrito anteriormente, alguém adquirir visão transcendental
pela misericórdia especial de grandes devotos, será capaz de reconhecer diretamente os atributos pessoais do Senhor. Caso contrário, pela realização do Brahman existencial impessoal, a pessoa atingirá apenas o estado de fusão neste Brahman. Este conhecimento é declarado no Bhagavad Gita 8.3, Swabhavo Gayatman Uchyate. A natureza inerente da entidade viva é conhecida como eu. Os significados da palavra Swabhava e Adhyatma são os seguintes. Swa refere-se ao eu puro, Shuddha Atma, e a palavra Bhava refere-se à verificação, portanto, a constatação da entidade viva pura como um indivíduo único, eternamente relacionado ao Supremo, é conhecido como Swabhava. Quando o eu, Atma, se torna o principal objeto de foco e assim recebe o poder de agir em sua função adequada, é conhecido como Adhyatma. O significado disso é que quando o conhecimento espiritual é adquirido através do processo de negação neti-neti, a verdade absoluta, que é transcendental à potência material ilusória, Maya, é realizada apenas parcialmente. O aspecto variado da transcendência, que está muito mais profundo dentro, não é percebido. Se alguém que segue este processo encontra um mestre espiritual Vaishnava, personalista e autorrealizado, somente então ele pode ser protegido do impedimento, anartha, do impersonalismo. Aqueles que perseguem o caminho do yoga, no final chegam apenas à realização da superalma, que tudo permeia, Paramatma. Eles não podem alcançar a realização do Senhor Supremo em sua manifestação final. Paramatma, Ishvara, Vishnu pessoal e assim por diante são objetos de pesquisa no processo de yoga. Neste processo podemos encontrar alguns atributos de Bhakti, mas não é devoção pura. Geralmente, os princípios religiosos neste mundo que passam pelo caminho espiritual mais elevado são meramente processos de yoga que se esforçam para a realização do recurso Paramatma. Não podemos esperar que no final todos eles nos levem ao caminho mais elevado, Bhagavad Dharma, porque no processo de meditação existem inúmeros obstáculos antes que a pessoa finalmente perceba a verdade absoluta. Além disso, quando depois de praticar yoga ou meditação por algum tempo, alguém imagina que eu sou o Brahman, existe a possibilidade máxima de cair na armadilha do jnana espiritual impessoal. Neste processo, a realização da forma eterna de Bhagavan e as variadas características da transcendência não estão disponíveis. A forma que é imaginada no momento da adoração meditativa, Upasana, seja a forma gigantesca do Senhor, concebida na forma do universo, ou a forma de 4 braços, situado dentro do coração, não é eterna. Este processo é chamado Paramatma Darshana, realização da superalma. Embora este processo seja superior ao cultivo de jnana impessoal, não é o processo perfeito e totalmente agradável. Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga e todas as outras práticas de yoga estão incluídas neste processo. Embora Raja ou Adhyatma Yoga segue este processo até certo ponto, na maioria dos casos é meramente incluído no processo de jnana. A conclusão filosófica é que a realização da superalma não pode ser chamada de Shuddha Bhakti. A esse respeito é dito no Bhakti Sandarbha: Antaryatmitva Maya Maya Shakti Prachura Chit Shakti Asyavistam Paramatmeti. Após a criação deste universo,
a expansão do Senhor Supremo, que entra nele como controlador da natureza material e que está situado como mantenedor da criação, é conhecido como Jagadishvara, o Paramatma que tudo permeia. Sua função está mais relacionada a exibir a potência externa do que a potência interna. Portanto, este aspecto da verdade absoluta é naturalmente inferior ao aspecto supremo e eterno de Bhagavan. A verdade absoluta, percebida exclusivamente através do processo de Bhakti, é chamada de Bhagavan. Em Bhakti, Sandarbha, as características de Bhagavan são descritas. Paripurna Sarvashakti Vishishta Bhagavan Niti, a verdade absoluta completa, dotada de todas as potências transcendentais, é chamada Bhagavan. Após a criação do universo, Bhagavan entra nela através de sua expansão parcial como Paramatma, como Garbhodakashaya Vishnu. Ele está situado como a super-alma do universo completo e como Kshirodakshaya Vishnu, e ele está situado como a super-alma nos corações das entidades vivas. Novamente, em distinção direta aos mundos materiais manifestados, Bhagavan aparece como Brahman impessoal. Portanto, Bhagavan é o aspecto original de Deus e a suprema verdade absoluta. Sua forma intrínseca, Swarupa Vrigaha, é transcendental. A bem-aventurança espiritual completa reside nele. Suas potências são inconcebíveis e além de qualquer raciocínio. Ele não pode ser compreendido por nenhum processo fabricado pelo conhecimento da entidade viva infinitesimal, Diva. Pela influência de sua potência inconcebível, todo o universo e todas as entidades vivas que nele residem se manifestam. Divas manifestam-se a partir da potência marginal Tatastha Shakti de Bhagavan, tornam-se bem-sucedidos apenas seguindo o caminho de se envolver exclusivamente em seu serviço amoroso transcendental. Então, pela prática de cantar o santo nome, Namabhajana, pode-se perceber, através de seus olhos transcendentais, a beleza inigualável de Bhagavan. Os processos de Jnana e Yoga são incapazes de se aproximar de Bhagavan. Quando abordado através do cultivo do conhecimento impessoal, o Senhor aparece como Brahman impessoal, sem forma e refulgente. E se ele é visto através do processo de Yoga, ele aparece como Paramatma, investido nesta criação material. Bhakti é supremamente puro. É muito doloroso para Bhakti Devi, a personificação de Bhakti, ver a personalidade suprema em suas manifestações menores. Se ela ver isso em algum lugar, ela não pode tolerar. Dessas três manifestações da verdade absoluta, apenas a manifestação na forma pessoal de Bhagavan é o objeto de Bhakti. Mas mesmo dentro da manifestação pessoal de Bhagavan, há uma distinção importante, onde a potência interna, Swarupa Shakti, exibe sua opulência completa, Aishwarya. Bhagavan aparece como Vaikunthanatha, Narayana, e onde a potência interna exibe sua doçura suprema, Madhurya. Bhagavan aparece como Shri Krishna. Apesar de ser predominante em quase todos os lugares, Aishwarya perde seu encanto na presença de Madhurya. No mundo material, não podemos fazer tal comparação. Nenhum exemplo desse tipo é visível em qualquer lugar. No mundo material, Aishwarya é mais influente do que Madhurya, mas no mundo espiritual é completamente o oposto. Lá, Madhurya é superior e mais influente que Aishwarya. Ó meus queridos devotos, todos vocês apenas
deliberam sobre Aishwarya uma vez e depois trazem amorosamente sentimentos de Madhurya para seus corações. Ao fazer isso, você será capaz de entender essa verdade. Assim como no mundo material, quando o sol nasce e consome a luz da lua, da mesma forma, quando o gosto da doçura de Madhurya aparece no coração de um devoto, ele não encontra mais Aishwarya para ser de bom gosto. Srila Rupa Goswami escreveu no Bhakti-rasamrita Sindhu: Siddhantastu abhidepi Shrisha Krishna Swarupayo. Embora do ponto de vista existencial Narayana e Krishna não sejam diferentes, Krishna é superior por possuir mais raça. Tal é a glória de Rasa Tattva. Este tópico será esclarecido posteriormente nesta discussão, mas por enquanto é essencial entender que o cultivo favorável de atividades destinadas a agradar a Shri Krishna, Anukulyana Anusilanam, é a única característica intrínseca, Swarupa Lakshana, de Bhakti. Assim, isso confirma a mesma afirmação feita no verso em discussão de Bhakti-rasamrita Sindhu. Permanecer desprovido de desejos separados dos desejos de agradar Shri Krishna e livre das coberturas de Jnana e Karma, Jnana Karmadi Anavritam, são as características marginais Tatastha Lakshana de Bhakti. Vishnu Bhakti Pravakshami Yaya Sarvana Vyapate. Neste meio verso de Bhakti Sandarbha, as características marginais de Bhakti são revisadas. Seu significado é que pela prática do mencionado Vishnu Bhaktya, entidade viva pode alcançar tudo. O desejo de alcançar algo é chamado Abhilasita. Da palavra Abhilasita não se deve derivar o significado de que o desejo de progredir em Bhakti e finalmente alcançar seu estágio de perfeição também devem ser rejeitados. Através da minha prática de sadhana Bhakti, um dia atingirei o estágio elevado de Bhava. É altamente recomendável para um devoto manter tal desejo, mas fora este desejo, todos os outros tipos de desejo devem ser rejeitados. Existem dois tipos de desejo separados: o desejo de gratificação dos sentidos, bhukti, e o desejo de liberação, mukti. Srila Rupa Goswami diz, no Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.22, Bhukti mukti spriha yavat pisati ridi vartante, tavat bhakti sukasyatra katan abhyudayo bhave. Enquanto as duas bruxas dos desejos por bhukti e mukti permanecerem no coração de um devoto, nem mesmo uma fração da pura felicidade derivada de Swarupa Siddha Bhakti surgirá. Tanto o prazer corporal quanto o mental são considerados bhukti. Todos os esforços favoráveis como ouvir, cantar, lembrar e assim por diante, bem como a manifestação dos sentimentos espirituais que ocorrem a partir do estágio de Bhava, que são completamente desprovidos de todos os desejos separados de Shri Krishna e que são livres das coberturas de Jnana e Karma, são conhecidos como Swarupa Siddha Bhakti. Em outras palavras, todos os esforços do corpo, mente e palavras que estão relacionados a Shri Krishna e que são executados exclusiva e diretamente para seu prazer, sem qualquer intervenção, são conhecidos como Swarupa Siddha Bhakti. Fazer um esforço externo para permanecer livre de doenças ou desejar alimentos saborosos, força e poder, riqueza, seguidores, esposa, filhos, fama e vitória, tudo isso é considerado bhukti. Desejar ter o próximo nascimento em uma família de Brahmana ou em uma família real, obter residência nos planetas celestiais
ou em Brahmaloka, ou obter qualquer outro tipo de felicidade na próxima vida, também é considerado Bhukti. A prática do sistema óctuplo de yoga e o desejo de 8 ou 18 variedades de perfeições místicas também são categorizados como Bhukti. A ganância por Bhukti força a entidade viva a se tornar subordinada aos seus 6 inimigos, encabeçados pela luxúria e pela raiva. A inveja facilmente toma conta do coração da entidade viva e a governa. Portanto, para obter a devoção imaculada, deve-se permanecer completamente afastado do desejo de Bhukti. Para abandonar o desejo de Bhukti, uma alma condicionada não precisa rejeitar os objetos dos sentidos, indo residir na floresta. Meramente residir na floresta ou aceitar a vestimenta de um renunciante, sannyasi, não libertará a pessoa do desejo de Bhukti. Se Bhakti reside no coração de um devoto, então, mesmo vivendo entre os objetos dos sentidos, ele será capaz de permanecer desapegado deles e será capaz de abandonar o desejo por Bhukti. Portanto, Srila Rupa Goswami diz no Bhakti Rasamrita Sindhu: Ruchin advahata tatra janasa bhajante hare. Quando a entidade viva desenvolve um gosto por Krishna Bhajana, neste momento seu apego excessivo pelos objetos dos sentidos começa gradualmente a desaparecer. Então, com um espírito de desapego, ele aceita os objetos dos sentidos apenas de acordo com suas necessidades, sabendo que esses objetos estão relacionados a Krishna, e se comportando de acordo. Isto é chamado de Yukta Vairagya, a renúncia daqueles que, desejando a libertação da matéria, rejeitam os objetos dos sentidos, considerando-os ilusórios, é chamado de Pauga, inútil. Não é possível para uma alma incorporada renunciar completamente aos objetos dos sentidos, mas mudar a tendência de desfrutar deles enquanto mantém uma compreensão de sua relação com Krishna não pode ser chamado de gratificação dos sentidos. Forma, paladar, olfato, tato, som são os objetos dos sentidos. Devemos tentar perceber o mundo de tal forma que tudo pareça relacionado a Krishna, o que significa que devemos ver todas as entidades vivas como servos e servas de Krishna. Veja os jardins e rios como locais de esportes prazerosos para Krishna. Veja que todos os tipos de comestíveis devem ser usados como oferenda para o seu prazer. Em todos os tipos de aroma, perceba o aroma de Krishna Prasada. Da mesma forma, veja que todos os tipos de sabores devem ser saboreados por Krishna. Veja se todos os elementos que tocamos estão relacionados a Krishna e ouça apenas as narrações que descrevem as atividades de Krishna ou seus grandes devotos. Quando um devoto desenvolve tal perspectiva, ele não verá mais os objetos dos sentidos como sendo separados do próprio Bhagavan. A tendência de desfrutar a felicidade obtida da gratificação dos sentidos intensifica o desejo por Bhukti dentro do coração de um devoto e finalmente desvia-o do caminho de Bhakti. Por outro lado, ao aceitar todos os objetos deste mundo como instrumentos a serem empregados no serviço a Krishna, o desejo de Bhukti é completamente erradicado do coração, permitindo assim que a devoção imaculada se manifeste ali. Assim como é imperativo abandonar o desejo de Bhukti, é igualmente importante abandonar o desejo de Mukti, liberação. Existem alguns princípios e concepções muito profundos sobre Mukti. 5 tipos de Mukti são mencionados nas Escrituras. Saloka Shastri Samipya
sarupya kaitwanapi uta Yamanam nagrinanti vina matsevanam janaha. Shri Kapila Deva disse: ó minha querida mãe, apesar de serem oferecidos os 5 tipos de liberação conhecidos como Salokya, Saristri, Samipya, Sarupya e Ektva, meus devotos puros não os aceitam. Eles apenas aceitam meu serviço amoroso transcendental. Srimad Bhagavatam 3.29.13. Através de Salokya Mukti, a pessoa alcança a residência namorada de Bhagavan. Obter opulência igual a de Bhagavan é chamado Shasti Mukti. Atingir uma posição próxima a Bhagavan é chamado Samipya Mukti. Obter uma forma de 4 braços como a de Bhagavan Vishnu é chamado de Swarupya Mukti. Alcançar Sayudhya Mukti, fusão, é chamado Ekatva. Este Sayudhya Mukti é de 2 tipos, Brahma Sayudha e Ishvara Sayudha. O cultivo de Brahma Jnana, conhecimento impessoal, leva a pessoa a Brahma Sayudhya, imerso na refulgência do Senhor. Além disso, seguindo o método prescrito nas escrituras que tratam de autorrealização, a pessoa atinge Brahma Sayudhya. Ao observar adequadamente o sistema de Yoga Patanjali, a pessoa atinge a liberação conhecida como Ishvara Sayudhya, fundindo-se na forma do Senhor. Para os devotos, ambos os tipos de Sayudhya Mukti são dignos de rejeição. Aqueles que desejam atingir Sayudhya, como o de estágio de perfeição, também podem seguir o processo de Bhakti, mas sua devoção é temporária e fraudulenta. Eles não aceitam Bhakti como uma ocupação eterna e apenas a consideram um meio de alcançar Brahman. A concepção deles é que depois de atingir Brahman, Bhakti não existe. Portanto, a Bhakti de um devoto sincero se deteriora na associação de tais espiritualistas. A devoção imaculada nunca reside no coração daqueles que consideram Sayudhya Mukti a perfeição final. Com relação aos outros tipos de liberação, Sri Rupa Goswami explica no Bhakti Rasamrita Sindhu: embora os 5 tipos de liberação acima mencionados sejam dignos de rejeição pelos devotos, os 4 tipos de Salokya, Samipya, Sarupya e Sarti não são completamente adversos a Bhakti, de acordo com a diferença na elegibilidade de um determinado devoto para recebê-los. Esses 4 tipos de liberação assumem 2 formas: Swasukha Aishwarya Pradhanakari, aquele que concede felicidade transcendental e opulência, e Prema Seva Pradhanakari, aquele que presta serviço amoroso transcendental a Bhagavan. Aqueles que alcançam os planetas Vaikuntha por meio desses 4 tipos de liberação obtêm o fruto da felicidade transcendental e da opulência. Os servos do Senhor nunca aceitam tal liberação sob nenhuma circunstância, e os devotos amorosos, Premi Bhaktas, nunca aceitam nenhuma das 5 variedades de Mukti. Portanto, dentro dos devotos puros e imaculados, o desejo de liberação não existe. Portanto, permanecer livre dos desejos de liberação e gratificação dos sentidos é Anyabilasita Sunya, sendo desprovido de qualquer outro desejo além de agradar a Shri Krishna. Esta é uma das características marginais Tatastha Lakshana de Bhakti. Permanecer descoberto por tendências como as de Jnana, cultivo do conhecimento, voltado para a liberação impessoal, e Karma, atividade fruitiva, é outra característica marginal de Bhakti. Na frase Jnana Karmadi,
A palavra Adi, que significa e assim por diante, refere-se à prática de yoga mística, renúncia seca, o processo de enumeração, Sankhya Yoga, e os deveres ocupacionais correspondentes à casta ou credo da pessoa. Já foi mencionado que o cultivo favorável de atividades para agradar a Shri Krishna é chamado de Bhakti. A entidade viva é transcendental, Krishna é transcendental, e Bhakti Vritti, a tendência de devoção pura por meio da qual a entidade viva estabelece um relacionamento eterno com Krishna, também é transcendental. Quando a entidade viva está situada em seu estado puro, somente então o atributo intrínseco Swarupa Lakshana de Bhakti atua. Nesse momento, não há oportunidade para as características marginais de Bhakti agirem. Quando a entidade viva é condicionada e situada no mundo material, juntamente com sua identidade constitucional, Swarupa, mais duas identidades marginais estão presentes, os corpos grosseiros e sutil. Por meio deles, a entidade viva se esforça para satisfazer seus vários desejos enquanto reside no mundo material. Portanto, ao introduzir alguém ao conceito de devoção pura, temos que familiarizá-lo com o conceito de Anyabhilasita Shunya, sendo desprovido de qualquer desejo, além do desejo de agradar a Shri Krishna. No mundo transcendental, esse tipo de identificação não é necessário. Depois de se emaranhar no oceano da existência material, a entidade viva fica absorvida em vários tipos de atividades externas e assim é atacada por uma doença chamada esquecimento de Krishna. Dentro da diva, sofrendo com as severas misérias causadas por esta doença, surge um desejo de ser liberto do oceano de ignorância material. Nesse momento, em sua mente, ele se condena pensando: ai de mim, como sou infeliz, tendo caído neste oceano intransponível da existência material. Estou sendo jogado aqui e ali pelas ondas violentas de meus desejos perversos. Em momentos diferentes, estou sendo atacado pelos crocodilos da luxúria, raiva e assim por diante. Choro impotente por minha condição miserável, mas não vejo nenhuma esperança de sobrevivência. O que devo fazer? Eu não tenho nenhum simpatizante. Existe alguma maneira possível de eu ser resgatado? Infelizmente, o que fazer? Como serei entregue? Não vejo solução para o meu dilema. Infelizmente, eu sou muito infeliz. Em tal estado angustiante de desamparo, a entidade viva fica exausta e fica em silêncio. Vendo a diva nesta condição, o mais compassivo Shri Krishna implanta misericordiamente a semente da trepadeira da devoção, Bhakti Lata Bija, dentro de seu coração. Essa semente é conhecida como Shraddha, fé, e contém dentro de si a manifestação não desenvolvida de Bhava, o primeiro broto do amor divino por Bhagavan. Alimentada pela água do cultivo de atividades devocionais, encabeçadas por ouvir e cantar, essa muda primeiro brota, depois cresce folhas e finalmente floresce ao assumir a forma completa de uma trepadeira. Quando no final a boa fortuna desponta sobre a entidade viva, a trepadeira da devoção produz o fruto de prema, amor divino. Agora explicarei o desenvolvimento gradual de Bhakti, começando de sua forma semente de Shraddha. Deve ser entendido claramente que assim que a semente da fé é semeada no coração, imediatamente Bhakti Devi aparece lá. Bhakti, no estágio de Shraddha,
e muito delicada como uma menina recém-nascida. Desde o momento de seu aparecimento no coração de um devoto, ela deve ser mantida com muito cuidado em uma condição saudável. Assim como um chefe de família protege sua filhinha muito tenra do sol, frio, criaturas nocivas, fome e sede. Da mesma forma, a Shraddha Devi infantil deve ser protegida de todas as variedades de inauspiciosidade. Caso contrário, a associação indesejável de conhecimento impessoal, atividade fruitiva, yoga mística, apego a objetos materiais, renúncia seca e assim por diante, não permitirá que ela floresça gradualmente em Uttama Bhakti. E ao contrário, a fará crescer em uma forma diferente. Em outras palavras, a fé não se desenvolverá eventualmente em Bhakti, mas simplesmente assumirá a forma de anartas, impedimentos à devoção pura. O perigo da doença permanece até que o terno Shraddha Devi se liberte da influência dos anartas e se transforme em Nishtha, determinação resoluta. Isso ocorre por ser nutrido pela mãe afetuosa da associação de devotos genuínos e por tomar o remédio de bhajana. Uma vez que ela tenha alcançado o estágio de Nishtha, nenhum anarta, seja qual for, pode prejudicá-la facilmente. Se Shraddha Devi não for devidamente nutrida com o maior cuidado, ela será poluída por germes, cupins, mosquitos e ambiente insalubre de Jnana Yoga, o cultivo do conhecimento, Vairagya, renúncia seca, Sankhya Yoga, o processo de enumeração, e assim por diante. No estágio condicionado, a busca por conhecimento, renúncia e assim por diante são inevitáveis para a entidade viva, mas se o conhecimento for de uma variedade particular desfavorável à devoção, pode arruinar a Bhakti. Portanto, de acordo com Srila Jiva Goswami, a palavra Jnana aqui se refere à busca do Brahman impessoal. Jnana é de dois tipos: conhecimento espiritual, que é direcionado para a obtenção de Mukti, e Bhagavad Tattva Jnana, que surge simultaneamente junto com Bhakti, dentro do coração da entidade viva. O primeiro tipo de Jnana se opõe diretamente a Bhakti e é essencial ficar longe dele. Algumas pessoas dizem que Bhakti surge somente após o cultivo de tal conhecimento espiritual, mas esta afirmação é completamente errônea. Bhakti realmente seca pelo cultivo de tal conhecimento. Por outro lado, o conhecimento sobre o relacionamento mútuo, Sambandha, entre o Senhor Supremo, a entidade viva e a energia ilusória que surge no coração da entidade viva através do cultivo fiel de atividades devocionais é útil para Bhakti. Este conhecimento é chamado Ahaituki Jnana, conhecimento que é desprovido de segundas intenções. Sutta Goswami diz no Srimad Bhagavata 1.2.7: Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayata Nasuvaragyam Jnanancha Yad Ahaitukam. Bhakti Yoga, que é realizado para a satisfação do Senhor Supremo Vasudeva, traz desapego de todas as coisas não relacionadas a ele e dá origem ao conhecimento puro, que é livre de qualquer motivo para liberação e direcionado exclusivamente para a obtenção dele. Agora, revisando cuidadosamente todas as declarações anteriores, podemos entender que permanecer descoberto por Jnana, Karma e assim por diante, o que significa aceitá-los como entidades subservientes, e se ocupar no cultivo favorável
de atividades destinadas a agradar Shri Krishna, que são desprovidos de qualquer outro desejo, é chamado Uttama Bhakti. Bhakti é o único meio pelo qual a entidade viva pode obter bem-aventurança transcendental. Além de Bhakti, todos os outros métodos são externos. Com a ajuda de Bhakti, às vezes a atividade fruitiva, karma, é identificada como Arupa Siddha Bhakti, esforços que são indiretamente atribuídos com a qualidade de devoção. E às vezes o cultivo de conhecimento impessoal, Jnana, é identificado como Sangha Siddha Bhakti, esforços associados ou favoráveis ao cultivo de devoção. Mas eles nunca podem ser aceitos como Swarupa Siddha Bhakti, devoção em seu estágio constitucional aperfeiçoado. Swarupa Siddha Bhakti é Kaitava Shunya, livre de qualquer engano e cheio de bem-aventurança imaculada por natureza, o que significa que é desprovido de qualquer desejo de desfrute celestial ou obtenção da liberação. Mas, em Arupa Siddha Bhakti, os desejos de gratificação dos sentidos, bhukti e liberação, mukti, permanecem em uma posição oculta. Portanto, também é chamado de Sakaitava Bhakti, devoção enganosa. Ó meus queridos Vaishnavas íntimos, por sua natureza constitucional, vocês são atraídos por Swarupa Siddha Bhakti e não têm gosto por Arupa Siddha Bhakti ou Sangha Siddha Bhakti. Embora esses dois tipos de devoção não sejam realmente Bhakti por sua constituição, algumas pessoas se referem a esses dois tipos de atividades como Bhakti. Na verdade, eles não são Bhakti, mas Bhakti Abhasa, a aparência de verdadeira devoção. Se por alguma boa sorte, através da prática de Bhakti Abhasa, alguém desenvolver fé na verdadeira natureza de Bhakti, somente então tal prática pode se transformar em devoção pura. Mas isso não acontece facilmente, porque pela prática de Bhakti Abhasa existe toda a possibilidade de permanecer desprovido de devoção imaculada. Portanto, em todas as escrituras, a instrução é seguir Swarupa Siddha Bhakti. Neste breve artigo, a natureza intrínseca da devoção pura foi explicada. Tendo revisado cuidadosamente todas as instruções de nossos predecessores Acharya, apresentamos de forma resumida seus sentimentos sinceros no seguinte verso: Purna Chit Atmake Krishna Jiva Sayanu Chit Atmanaha Upadi Rahita Chesta Bhakti Swabhakvikti Mata. Shri Krishna é a consciência completa e onipresente que sempre possui todas as potências. E a Diva é a entidade consciente infinitesimal que é comparada a uma única partícula de luz situada dentro de um raio do Sol espiritual ilimitado. O esforço natural e não adulterado da entidade consciente infinitesimal em direção à consciência completa é chamado de Bhakti. A persistência da entidade viva em relação a Anyabhilasa, agindo para satisfazer outros desejos além do desejo de agradar Shri Krishna, Jnana, o cultivo do conhecimento visando a liberação impessoal, e Karma, atividade fruitiva, é chamada de adquirir designação material. Devemos entender que o esforço inerente natural da Diva só pode significar o cultivo favorável de atividades para agradar a Shri Krishna. Assim termina o capítulo 1 do Bhakti Tattva Viveka.